E na palavra que nós vamos ver hoje, nós vamos ver, irmãos, que existem momentos na nossa vida que nós passamos por desertos. O que é um deserto? Deserto, se você olhar no significado da palavra deserto, no lado físico, é um lugar que não é bom, não. É um lugar árido, é um lugar cheio de tristeza, morte, muito quente durante o dia, muito frio durante a noite. É um lugar que você não enxerga uma paisagem que faz bem aos olhos. Você só vê aquela areia quente, sol escaldante, aquele clima realmente ruim. Isso é o deserto físico. Agora, existe também outro tipo de deserto, que são situações difíceis que nós passamos na vida. Mas isso nós vamos falar daqui a pouco. Mas esse lugar físico, deserto, areia, é um lugar, irmãos, que muitas vezes Deus permitiu que o seu povo fosse levado para lá. E eu te pergunto, o que vem na sua mente quando você ouve falar que aquele Deus de provisão, aquele Deus maravilhoso, aquele Deus zeloso, aquele Deus cuidadoso, permitiu que o seu povo fosse levado para deserto? Espera um pouquinho, um lugar ruim, um lugar difícil, um lugar que não é saudável, não tem vida. Deus pega o seu povo e coloca nesse lugar. Eu creio, irmãos, que tudo que Deus faz tem um propósito. Alguém está comigo? Se Deus tirou o seu povo e colocou no deserto, alguma coisa Ele tinha para ensinar para aquele povo. Sim, porque eu não vejo outra coisa num deserto a não ser aprender alguma lição. Lição de sobrevivência, por exemplo. Às vezes nós achamos que para sobreviver, para viver bem, nós precisamos de muita coisa, muitos confortos, muitos detalhes, né? Muitas minúcias. Nós precisamos de uma cadeira especial, nós precisamos de uma cama especial, nós precisamos de um carro especial, nós precisamos de uma casa especial. E de repente, Deus permite, não sei porquê, mas Deus pega e nos permite ir para um deserto. Deus pega o seu povo e põe num deserto. E a Bíblia diz, sabe por quê? Ali no deserto, Deus queria entregar uma mensagem para eles, que Ele era o Deus Jeová Jireh. Quem sabe o que é Jeová Jireh? O Deus que provê as suas necessidades na hora da dificuldade. Não é gostoso saber que o Deus que nós louvamos, cantamos, adoramos, servimos, na hora que está aquela dificuldade terrível na sua vida, você lembra e fala assim, mas Deus está vendo, e Deus está cuidando, para que isso fique apenas dentro dos limites do suportável para mim. Por que do limite do suportável para mim? Que eu não sei, mas você pode ter uma resistência maior que a minha. Então, de repente, Deus vai te levar para um deserto que não me levaria. Amém? Então, se você está se sentindo num deserto, pode ter certeza, você não está sozinho, Deus está aí e alguma lição você vai aprender. Mas uma outra coisa que nós olhamos e nós vemos Jesus também indo para um deserto. Aquele que ensinou os seus discípulos, ensinou todos que estavam ali ao redor ouvindo a mensagem, que Ele era o Filho de Deus, que Ele era o próprio Deus. De repente, irmãos, o Espírito Santo pega Jesus, leva para um deserto, e ali ficam 40 dias. E voluntariamente Jesus fica em jejum, 40 dias. E aí a gente se pergunta, o que é que Deus queria? Colocando o próprio Filho, o próprio Deus, o próprio Senhor que fazia milagres, transformava pães, multiplicava pães, ressuscitava mortos, mudava situações. O que é que Deus queria com isso? Levando esse Jesus para um deserto, 40 dias. E o que Deus queria quando Deus permitiu que depois que Jesus chega desse deserto, a cena que ele encontra é Satanás esperando ele.
Não com um tridente para cutucá-lo, mas com uma palavrinha mansa. Que tal você que agora ficou 40 dias agradando a Deus no deserto? Que tal agora você então realizar uma coisa a seu próprio favor? Simplesmente pega essa pedra, transforma em pão, mata a sua fome, vai ser feliz, já cumpriu a sua missão, já passou pelo deserto, agora Deus não espera mais nada de você. E de repente Jesus fala assim, nessa não cai. Mas por quê? Por quê? O que ia diminuir Jesus se ele tivesse feito uma coisa que ele podia fazer? O que ia dificultar a vida de Jesus se simplesmente ele pegasse uma pedra, transformasse em pão, comesse? Nada demais matar a fome depois de 40 dias de jejum. Concorda comigo, irmão? Lógico. Mas Jesus sabia que se ele fizesse isto, era uma sugestão maligna. Ele estaria simplesmente fazendo a vontade daquele que ele veio para derrotar, Satanás e seus demônios. Então, queridos, quando você está passando por um deserto ou saindo de um deserto, presta atenção, porque em alguns momentos você pode ser recepcionado na volta do teu jejum, na volta do teu sacrifício, por essa figura maligna de Satanás, querendo negociar com você algo assim, olha, agora que tal você então ficar de férias, que tal então você agora negociar, comer isso, beber aquilo, ir para aquele lugar, ok, não tem problema nenhum, de repente você fazer todas essas coisas, mas quem está mandando? A vontade de quem está sendo feita se você fizer isso? Então, amados, Jesus foi levado para um deserto, voltou do deserto, venceu ali as dificuldades do deserto, e aí, irmãos, quando ele resiste à oferta de Satanás, o que acontece com Jesus? O seu exemplo lhe deu uma força que outra coisa não daria. O modelo de obediência de Jesus, quando ele não entra naquela conversa do maligno, fez com que ele adquirisse força, autoridade e poder para fazer um grande impacto na humanidade. Amém, queridos? Agora, pensa um pouquinho. Deus permite que o povo vá para o deserto, Deus permite que Jesus vá para o deserto. Será que, nesse momento, alguns de nós aqui, eu, você, estamos vivendo algum tipo de deserto nesse momento? Deixa eu te ajudar um pouquinho. O que poderia ser um deserto para você nesse momento? De repente, saúde. De repente, a tua saúde nesse momento não está muito boa. Você está aí com uma dificuldade, você está orando e parece que não está resolvendo. Você estava tentando evitar que o médico pusesse a mão no seu corpo, mas ele vai precisar pôr. E aí você está numa situação aí que você está clamando, Deus, mas o que é isso? Por que eu vou ter que passar por isso? É o teu deserto. Eu não sei o que é que Deus vai fazer com essa experiência pela qual Ele está permitindo você passar, que nós estamos chamando de deserto. Mas uma coisa eu sei, você sairá fortalecido do teu deserto. Glória a Deus. Um outro deserto que alguém pode estar vivendo aqui é uma relação conjugal. Marido, mulher, família, filhos. Pode estar acontecendo algum tipo de problema no seu relacionamento. Pensa um pouquinho. De repente, a sua felicidade conjugal não está tão bem quanto você gostaria que estivesse. E não é por falta de orar, você tem orado. Não é por falta de buscar, você tem buscado. Mas de repente, por algum motivo, a coisa não está dando certo. E você está passando por uma dificuldade no seu relacionamento. Seja com o marido, com a mulher, ou seja com filhos. E aí você fala, Senhor, então esse é o meu deserto. Sim, esse no momento é o teu deserto. E as finanças? Se você está passando aí por uma situação de aperto, seja lá qual for, dificuldade seja lá qual for, deixa eu te dizer, Deus nunca levou o seu povo para morar no deserto. Deus só permitiu o seu povo passar pelo deserto. Qual foi o destino final do povo de Deus depois que terminaram os 40 anos de deserto? Qual foi o destino? A terra prometida, que a palavra de Deus diz que manava leite e mel. Outro dia eu vi uma foto, e parece que alguém publicou aí também no WhatsApp, um cacho de uva hoje lá em Israel. Alguém viu um cacho desse tamanho? Alguém viu? Quem viu?
lá em Israel de hoje, irmãos, um cacho de uva que eu vou te dizer, aquilo é muita uva. E aí a gente fica se lembrando que de repente um cacho semelhante a esse foi carregado por 2 homens lá nos dias em que Moisés mandou espiar a terra que Deus falou que ia ser deles. E eles estavam em pleno deserto, sendo alimentados no deserto, comendo ali no deserto, vivendo no deserto. Irmãos, quanto tempo faz que eles não viam uma fruta saborosa? E quando eles têm contato com um cacho de uva, alguém aparece com aquele cacho carregado assim, numa verga de madeira, um homem na frente, outro atrás, o cacho no meio. E eles falaram, uau, então essa é a terra que Deus está dando para nós. Irmãos, eu creio que olhando para trás, os 40 anos de deserto, alguém diria assim, valeu a pena esperar. Porque olha o lugar que Deus está nos dando. Então, no momento que você está passando pelo deserto, irmãos, não é fácil. Mas quando Deus te tirar do deserto, vai ser uma grande bênção ter sobrevivido, prevalecido e aprendido as lições que Deus tem para nós no deserto. Agora, eu queria que você abrisse Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31 diz assim, diante de tudo isso, o que mais nós podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Responde aí. Se Deus está do nosso lado, quem pode nos vencer? Se Deus está do seu lado, quem pode te vencer? Isso tem que ser uma convicção no nosso coração. Isso não pode ser apenas uma frase bonita que eu falo, você repete, que você lê e dá vontade de falar em voz alta. Não pode ser apenas isso. Isso é muito bom, isso é gostoso. Mas isso, irmãos, precisa ser, no momento que você está se sentindo no deserto, tem que ser pronunciado, tem que ser praticado, e a tua esperança tem que ser posta nisso, que se Deus está do meu lado, não importa se eu estou num oásis ou num deserto, Deus está do meu lado. E eu vou sobreviver, eu vou passar por isso, e lá na frente vai ter o cacho de uva me esperando para a glória de Deus. Versículo 35, então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima e nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. O que Paulo está tentando deixar bem claro aqui, irmãos, é que não existe nada. E o deserto é uma dessas coisas que está no nada. Nem o deserto, nem a luta, nem a dificuldade, nem a necessidade que você está passando hoje vai separar você do amor de Deus. Porque Deus, Ele não olha para nós e nos ama só quando Ele está nos abençoando e está dando tudo certo. Porque nesse momento, irmãos, a nossa vida está naquela paz gostosa e nós estamos ali receptivos a tudo. Nós estamos ali dispostos a fazer qualquer coisa. Você já viu aquelas pessoas que estão de bem com a vida o tempo todo? Parece que elas nunca têm problemas. E quando acontece de realmente não ter problema, qualquer pessoa sorri. Não sorri? Já viu aquela expressão rico ri à toa? Já ouviu, né? Rico ri à toa. Porque tem dinheiro, mas nem todo rico ri à toa quando falta saúde, quando falta paz, quando falta outras coisas que só Deus dá. Mas de qualquer forma, irmãos, quando está tudo bem, nós rimos sozinhos, está tudo legal, não tem dificuldade. Mas quando Deus nos leva para algum tipo de deserto, aí nós temos que nos lembrar. Ninguém, nem esse momento difícil que eu passo na minha vida, vai abalar minha fé no Senhor. Eu não vou deixar de declarar que Deus está comigo. Eu não vou deixar de esperar que é uma questão de tempo. O Deus vai me tirar desse deserto e tem uma terra prometida me esperando. Glória a Deus. Mas é isso que tem que alimentar o nosso coração nos momentos de dificuldade. É nisso que nós temos que lembrar. Quando você passa por algo da sua saúde, da sua finança, do seu relacionamento, é nisso que nós temos que nos apegar. Não tem outra coisa. Não tem o que eu possa dizer para você.
uma prática religiosa, algumas pessoas que vão te cercar e vão te dar carinho. Irmãos, isso tudo é bom. Mas tem hora que pessoas vão falhar. Tem hora que o carinho que vão te dar não vai ser suficiente. Porque essas pessoas, depois elas vão para a casa delas, elas vão para a lide delas, e você fica sozinho. E nessa hora, bate a solidão, a depressão, a angústia, o medo. Mas aí você lembra, eu não estou sozinho. O Senhor está comigo. Eu só estou no deserto. Mas lá no deserto, irmãos, todo dia caía o maná para o povo comer. Deus estava sempre fazendo aparecer água da rocha. Mas uma das coisas terríveis no deserto, por isso que ninguém consegue sobreviver lá, é que não tem onde pegar água. Você tem água por um tempo, um suprimento de alguns dias, acabou. Mas de repente, irmãos, lá, 40 anos, o povo não morreu de sede. Deus supriu. Não tinha onde comprar roupa, não tinha os shoppings, né? Não tinha nem os brechó da vida. Passei a situação, vou lá no brechó, vou arrumar um negocinho lá. Não tinha aqueles camelôs que negociavam no deserto, não tinha. Irmãos, o calçado não gastava, a roupa não gastava. Sabe, irmãos, não tinha sistema de saúde lá para acudir. Deus abençoava, Deus acudia, Deus conduzia. 40 anos no deserto. Mas hoje eu quero mostrar bem rápido para você algumas atitudes que podem nos ajudar a passar pelo nosso deserto quando Deus assim permitir você entrar nele. A primeira delas é, para você vencer o deserto, crer que Deus está com você. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 49. Isaías 49, versículo 14, diz que as pessoas podem nos abandonar, mas Deus nunca. Olha o que diz Isaías, verso 14. Mas o povo de Sião diz, o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. O 15, o Senhor responde, será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Aí você fala, claro, Senhor, já vi muitos casos como esse. Já vi muitos casos, e quando a gente vê pessoas por aí abandonando filhos na porta da casa, botando um latão de lixo, jogando numa lagoa, dentro de um saco, a gente fala, gente, mas que monstruosidade. Então a Bíblia, Deus começa a usar o exemplo, fala, olha, uma mãe jamais faz um negócio disso, mas de repente o próprio Deus fala, não, peraí. Mas mesmo que uma mãe fizer isso, saiba de uma coisa, eu nunca esqueceria vocês. Aleluia. Irmãos, isso queima o meu coração. Comparar Deus com a mãe é maravilhoso, porque um amor grandioso não tem igual. Mas às vezes o diabo quer que a gente deixe de acreditar no amor de mãe. Mas Deus está falando assim, não conte com pessoas humanas, porque eu não sou humano, eu sou divino. E quando eu te fiz, eu tinha um propósito na sua vida. Eu não te fiz apenas para ser bem alimentado com arroz, feijão, carne e outras coisas. Eu não te fiz para você ser apenas uma pessoa bonita, uma pessoa amável, tudo. Eu tenho outros projetos na sua vida. E quando Deus permite, às vezes, você ir para um deserto, porque Ele está percebendo que o projeto dele pode não acontecer se você não passar por alguma dificuldade, para você olhar para cima e falar assim, que bom que Deus disse que Ele nunca vai se esquecer de mim. Porque nessa hora, parece que ninguém lembra de mim. Parece que todas as coisas estão contra mim. Mas aí a palavra de Deus diz, assim diz o Senhor, eu nunca esquecerei de vocês. Mas irmãos, é interessante que lá em Mateus capítulo 27, tem um versículo aqui, que o próprio Senhor Jesus, Ele entra em desespero quando Ele está ali na cruz, e alguém poderia dizer, uai, o que aconteceu? Ele falou que era filho de Deus, a Bíblia diz que Deus nunca abandona as pessoas, que Deus nunca desampara ninguém. Olha esse condenado na cruz, morrendo na cruz, Ele fez tantos milagres, Ele é o Filho de Deus, Ele é tão poderoso, olha o que Deus esqueceu dele. Não, agora esse versículo que Deus nunca se esquece falhou, porque Deus não livrou Jesus de ir para a cruz.
Olha o homem pendurado lá, olha o homem gritando lá, escuta o que ele está dizendo. E olha nesse versículo 46, está dizendo que às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto. O que ele gritou? Leia na sua palavra. Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Como é que fica o seu coração, ouvindo Jesus gritar, que ele se sentia abandonado pelo Pai? Quando a palavra diz que Deus nunca abandona ninguém, muitas vezes alguém justifica o abandonar a Deus, por conta de algo que ele está sentindo, como Jesus sentiu nesse momento. Apenas por um breve momento passou ali um pensamento, talvez, a ponto dele gritar, dele bradar, que é isso, Pai? O Senhor me abandonou, por quê? Mas eu te pergunto, Deus tinha abandonado Jesus? Irmãos, mesmo que no teu deserto alguma coisa aconteça que você fala, o pior aconteceu, agora não tem mais jeito. Esquece, para Deus tudo tem jeito. Aconteceu o pior, eu esperava que Deus me livrasse e eu não precisasse ser operado, eu fui operado. Calma, Deus tinha um projeto nessa operação. Eu esperasse que eu nunca entrasse numa dificuldade financeira. Olha eu aí agora, com o nome no Serasa, no SPC, pagando juro no banco. Deus, por que me desamparaste? Calma, é só um dedinho de deserto. Deus tem um projeto depois desse seu grito de desespero. O que Deus fez depois desse grito de desespero de Jesus? O recebeu gostoso nos braços. Falou, Jesus, agora você vai lá e vai ressuscitar esse corpo mortal, mostrando qual é o meu projeto para toda a humanidade que acreditar em você e te receber como Senhor deles. Cada ser humano, depois da sua morte física, biológica, ele vai ser ressuscitado. Não vai ficar morto eternamente. Irmãos, isso não é só um versículo que você lê no velório lá, que as funerárias colocam lá, eu sou a ressurreição, a vida e a morte, mesmo quem está morto um dia viverá. Isso não é só um versículo de conforto e consolo para quem está lá chorando pelo seu morto, não. Isso é uma verdade. Por que é uma verdade? Porque aconteceu com Jesus. Depois do seu grito de desespero, eu fui abandonado. Deus fala, não, você vai levantar desse túmulo glorificado, e os seus dias futuros serão muito melhores do que os dias que passaram. Então, querido, se Deus te permite ir por um deserto, lembre-se desse primeiro conselho. Deus está com você. Fala para o irmão, Deus está com você. Não sei se você está no deserto, mas Deus está com você. E se estiver no deserto, não se esqueça disso. Deus está com você. Primeira coisa. Amém? Segunda coisa, segunda atitude para passar pelo deserto com honra e glória. Crer que Deus tem o melhor para você. Abra Romanos capítulo 5. Crer que Deus tem o melhor. E não é nada parecido com isso que está no deserto. O melhor de Deus não é esse clima de deserto que você está vivendo, não é esse calor de deserto que você está sofrendo, não é essa tristeza de deserto agora, se você está no deserto que você está passando, não. O melhor de Deus não é isso, virá depois disso. Romanos 5, verso 1 diz, agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida de graça e de paz. E agora, continuamos firmes nessa graça e nos alegrarmos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. Fala para o irmão, sofrimento produz paciência. Fala, você está sofrendo? Você vai ser um paciencioso que você não imagina. Vai ser muito paciencioso.
Glória a Deus. Verso 4. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Aleluia. Então, irmãos, algo que nos ajuda a lidar com o deserto é lembrar que o seu propósito é nos treinar e gerar perseverança. Quantos dizem amém? Qual é o propósito de Deus permitir um deserto na nossa vida? Treinar e gerar perseverança. O que é perseverar? O que é perseverança? Pensa um pouquinho. Perseverança é aquele negócio que você não desiste nunca. Parece aqueles bichos que você tenta matar, e quando você pensa que está morto, ele mexe o rabinho. Você vai lá e dá outra perdoada. Aí você vai de novo, dá outra pancada, corta um pedacinho, de repente você olha, o bicho mexe de novo. Mas, o que é isso? Perseverança. Sabe, irmãos, muitas vezes, alguém olha para você e fala, depois desse deserto não vai sobrar nada dessa criatura aí. Vai abandonar a fé, vai abandonar a família, vai abandonar tudo, vai virar uma pessoa na rua aí que vai viver debaixo das pontes. E de repente, irmãos, você tem notícia de que essa pessoa se tornou um grande homem ou mulher de Deus. Está fazendo um grande projeto para o Senhor em algum canto desse planeta. Eu amo, irmãos, quando eu ouço falar, sabe o pastor fulano de tal? Sim. Esse cara já foi bandido, já foi traficante, já foi ladrão, já roubou, já matou, e hoje é pastor de uma grande igreja lá em tal lugar. Eu vibro com Deus, irmãos. Sabe por quê? Pegar um sujeito que nunca entrou em deserto e colocar ele num lugar bom, você não sabe o que vai acontecer o dia que vier ao deserto. Mas pegar um sujeito que já passou pelo deserto, a hora que Deus põe ele em Canaã, você fala, glória a Deus, esse tem firmeza, esse já andou com Deus, já experimentou de Deus, já sabe quem é Deus, e o diabo não tem chance contra ele. Amém. Irmãos, nunca recue e nunca desiste, porque um dia o seu deserto acaba. E quando ele acabar, os dias de glória chegarão. Abre lá em Romanos capítulo 8. Quando nós somos confrontados, a vontade é de fugir, irmãos. Mas nós precisamos acreditar e confiar em Deus, que Ele tem o melhor para nós. E algo que aumenta a nossa fé, está aqui em Romanos capítulo 8, versículo 28, que nos diz assim: sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Olha para cá. Todas as coisas trabalham juntas. Esses juntos, lembra que tem um projeto, tem um propósito, tem um plano. Plano tem começo, meio e fim. Plano no começo, você pode não entender nada dos rascunhos, daquele esboço de quem está ali explicando a ideia. Você pode não entender nada. Mas se você confiar que quem está explicando aquilo sabe muito bem o que está dizendo, o que está fazendo, você continua. A hora que você começar a ver o projeto sendo levantado, a construção sendo feita, as coisas se encaixando cada uma no seu lugar, na hora que você vê o acabamento final da obra, você diz, uau, eu nunca imaginei que isso ia acabar nisso. E você até falou, desculpa aí, mas no começo eu não acreditava em você não. Irmãos, tem muitas vezes que nós temos que andar pela fé, não acreditando que esse tempo de deserto na nossa vida tem algo com a permissão de Deus. Não entra naquela que o diabo muitas vezes fala, isso aí é porque você vacilou, porque você fez isso, porque você fez aquilo, aquele outro. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A única coisa que eu recomendo você fazer, quando você passar pelo deserto, avalie como está o seu amor por Deus. Que o versículo é claro. Todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Querido, se você ama a Deus, não importa o que está te acontecendo.
A única coisa que não pode acontecer é você parar de amar a Deus. Se você parar de amar a Deus, começar a desprezar o Senhor, começar a não se importar mais com o Senhor, aí você vai ficar preocupado. Aí não vale para você, todas as coisas contribuem para o bem. Aí não. Mas se você nunca deixou de amar o Senhor, e o que está te acontecendo, você sente nitidamente, não estou entendendo nada, mas tem a permissão de Deus, então é para o meu bem. Então, queridos, permaneça firme na sua fé, não deixa nada abalar, porque no fim vai cooperar para o seu bem. Glória a Deus. Terceira coisa, crer que Deus proverá todas as coisas. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Olha para esse irmão aí. Fala assim, você não tem cara de passarinho, não. Mas Deus fala que você vale mais do que passarinho. Tem alguns que tem, né, cara de passarinho, é tão bonitinho, tem um biquinho assim, amável, né, canta bonitinho, afinadinho. Mas não importa, você pode parecer um passarinho, mas o que tem dentro de você é muito mais do que tem um passarinho. Tem um coração rendido aos pés do Senhor Jesus. Tem uma alma cujo nome está registrado no livro da vida eterna. Tem um projeto na sua vida que Deus diz, ele vai se cumprir para que eu seja glorificado. Então, queridos, o passarinho, ele tem um propósito, claro. É nos alegrar. É algo que Deus fez para embelezar a natureza, o céu, sei lá, comer os bichinhos, alguma coisa tem. Mas e eu e você e nós, seres humanos? Tem também um propósito muito maior. E o nosso propósito é glorificar a Deus enquanto nós estamos nessa vida. E depois que acabar os nossos dias, você continua glorificando ao Senhor lá no céu. Fala para o irmão, você é eterno. Mesmo que você não esteja conseguindo glorificar a Deus aqui, você vai ter a eternidade para glorificá-lo. Enche o seu coração com essa alegria, porque isso é a verdade da palavra de Deus. Amém? Então Jesus está trazendo aqui um santo conforto e consolo ao coração dos seus discípulos. E aí no versículo 31, acompanha aí, ele diz, portanto, não fiquem preocupados, perguntando, onde é que nós vamos arranjar comida? Ou, onde é que vamos arranjar bebida? Ou, onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Aleluia. Mas eu acho lindo Jesus fazendo essa comparação. Ele está tentando gerar fé no coração dos discípulos, porque ele sabia muito bem que haveria um tempo em que ele não estaria mais com os discípulos, e os discípulos seria permitido aos discípulos, cada um, entrar no seu deserto. E naquele momento de deserto, o diabo estaria lá, cutucando cada um deles, acusando cada um deles, dificultando cada um deles. E aí Jesus falou assim, mas nesse momento, vocês vão se lembrar, Deus continua cuidando de vocês. Porque se Ele cuida até de passarinho, vocês têm muito mais valor. E aí, irmãos, nós vemos que, numa das aparições de Jesus, abre João capítulo 20, versículo 26, numa das vezes em que Jesus apareceu ali aos seus discípulos, depois que Ele ressuscitou,
ele chega, numa vez ele chega, ele entra ali naquela sala que a porta está fechada, mas não importa, Jesus agora não está mais sujeito à porta aberta ou fechada, ele entra, ele está lá e ele conversa com os discípulos. Mas nessa primeira aparição, um discípulo, Tomé, não está. E quando os outros discípulos contam para Tomé, olha, o mestre apareceu aqui. E sabe o que é pior? Ou melhor? A gente não estava esperando, não, a porta estava até trancada. De repente o homem aparece aqui na nossa frente. Você lembra quando a gente tinha que receber Jesus, abrir a porta para Jesus, preparar comida para Jesus? Você lembra quando uma vez ele até reclamou, olha, vocês nunca lavaram meus pés, né? Mas precisou vir essa pecadora aqui e lavar com lágrimas. Então, esse Jesus, do nada, me aparece aqui e nós ficamos de boca aberta. Tomé falou, eu não acredito nisso. Ah, não, vocês estão falando loucura. Vocês beberam, bateram a cabeça, estão aí apagando as mágoas aí com algum licorzinho mais forte aí, mas isso não é verdade. E Jesus falou assim, eu vou ajudar a fé de Tomé. Ah, vou. E aí, irmãos, aqui no capítulo 20, verso 26, uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas e Tomé estava com eles. E Jesus chegou, ficou no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Soou o trovão, né? Em seguida disse a Tomé, veja as minhas mãos, ponha o seu dedo nelas, estende a mão e toca no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou, meu Senhor e meu Deus. Jesus responde, você creu porque me viu, né? Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. Irmãos, deserto pode ser um tempo que você não vai estar vendo a Deus. Você não vai estar sentindo a Deus. Você não vai estar no meio daquela alegria e gozo que nós temos muitas vezes quando nós estamos desfrutando de toda a proteção, de toda a presença de Deus. O teu deserto pode levar você para algum lugar distante onde você nem tem uma igreja para congregar. Pode fazer você ficar, às vezes, até sem ter condições financeiras de pegar uma condução e ir se reunir com os irmãos para adorar a Deus. O teu deserto pode te colocar numa cama onde você não consegue sair dali, caminhar e ir para onde você quer, principalmente vir na casa de oração junto com os irmãos. O teu deserto pode ser aquela circunstância em que os teus filhos que você brincava te davam tanta alegria, de repente não olham mais na tua cara e de repente estão até ameaçando você. Mas nessa hora, se acontecer alguma coisa com você parecido com isso, ou se essa é a sua história, você tem que se lembrar, Jesus está comigo. Jesus está comigo. Jesus proverá todas as coisas que eu precisar. Jesus é aquilo que Deus foi no deserto, Jeová Jirê, o Deus da provisão. Glória a Deus. Quarta coisa, irmãos, crer que Deus está ouvindo o seu clamor. Abre Gênesis capítulo 21. Os irmãos que conhecem a história bíblica de Abraão, sabem muito bem que na vida de Abraão teve uma história em que Deus prometeu um filho, mas o filho não vinha. A esposa teve uma ideia de dar a sua serva para ele ter um filho. Ele aceitou a ideia, teve o filho. Esse filho se chamava Ismael. E essa criança começou a crescer, e essa criança, quando chega a um certo ponto, Deus resolve atender a oração de Abraão e de Sara, e ela lá com seus 90 anos, Abraão com 100 anos, nasce um filho do ventre de Sara. E a Sara que teve a ideia de que o seu marido Abraão tivesse um filho com a sua escrava, ela que teve essa ideia, de repente ela chega em Abraão e fala assim, agora que nós temos um filho, o filho da promessa, chamado Isaac, eu não quero que o nosso filho Isaac, o filho da promessa, ele seja criado com o filho da serva. Então, Abraão, eu não sei o que você vai fazer, mas eu vou te dizer. Você vai falar para essa mulher pegar o filho dela e vazar daqui. Suma daqui, vai para onde você quiser. Mas eu, com meu filho, e você, Abraão, temos uma promessa e nós vamos seguir os caminhos de Deus. E Abraão ficou muito sem ter o que fazer. Aí o versículo 14 diz, então no dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora.
E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Olha a distância. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu, o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão, eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Fala para o irmão do lado: quando você chorar, Deus vai ouvir o seu clamor. Sabe, irmão, situação de choro só acontece na nossa vida quando a coisa é feia. Ou não? Você é chorão, vira e mexe, está chorando. Meu Deus. Eu acho que não, né? Eu acho que a gente reserva um momento de chorar de desespero. Chorar de mãe é comum, né? Mas o choro de desespero, de saber que não tem mais água para beber, não tem mais comida para comer, não tem mais dinheiro, não tem mais amigos, não tem mais amparo. Irmãos, esse choro é desesperador. E quando esse choro acontece, Deus ouve lá do céu e o milagre acontece aqui na terra. Amém, irmãos? Esse é o Deus que nós servimos. Não se economize servindo a esse Deus maravilhoso, porque quando você estiver numa situação de desespero, Deus vai ouvir o seu clamor lá do céu. E a coisa vai mudar de uma hora para outra na sua história. Glória a Deus. Quinta e última coisa. No seu deserto é um tempo de aprender a louvar a Deus. Aqui no texto que está marcado de Atos 16, 22 a 26, ele conta a história de que Paulo e Silas dedicaram a vida para pregar a palavra de Deus. Dedicaram a vida para falar da obra de Jesus como o Senhor, restaurador e fundador da sua igreja. Em todo lugar que eles chegavam, a mensagem deles era essa: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Essa era a mensagem de Paulo e de Silas. E por conta dessa mensagem, irmãos, de repente, eles começaram a incomodar muita gente que era religiosa, mas não acreditava que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo era tudo aquilo que Paulo dizia, que ele era tudo aquilo que eles pregavam no Evangelho. Eles não acreditavam que Jesus perdoava o pecado, não importa quem fosse o pecador, e dava uma nova chance, uma nova vida, e começava uma nova história, e ali então tinha uma nova oportunidade, e a mão de Deus não se apartava mais dessa pessoa. Eles não aceitavam, eles falavam: não, isso não é possível. Porque nós estamos acostumados que a lei diz que quando você faz algo errado, você tem que sofrer, pagar aqui. Porque Deus diz que quando você obedecer, você vai ser abençoado. Mas quando você desobedecer, a maldição tem que cumprir na sua vida. Agora vocês vêm com essa mensagem louca aí, que de repente, só por acreditar que Jesus Cristo é o Senhor e perdoa, e você se arrepende e pede perdão, tudo acabou, tudo foi perdoado, começa uma nova vida. Nós não aceitamos isso. E aí, por conta da rejeição dessa mensagem, irmãos, eles foram presos. Atos 16, verso 22, diz assim que uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Estão falando a verdade, mas vão apanhar. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre 2 blocos de madeira. Uma pausa. Você não acha que agora começou uma espécie de deserto para Paulo e Silas? Mas o que eles estavam fazendo de errado?
Irmãos, muitas vezes você entra numa situação de sofrimento e você não está fazendo nada errado. E aí você fica na dúvida, mas Deus, por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que esse deserto surgiu na minha vida? Você não sabe o que Deus está planejando com essa história permitida. Você não sabe o que vai vir daqui a pouco. Só porque você está passando por uma dificuldade, as pessoas estão olhando para você e estão dizendo, agora entrou em deserto, agora ele vai aprender, agora, né? Você não sabe o que Deus está planejando. Paulo e Silas, irmãos, eles também não sabiam, não. Eles só sabiam que eles estavam sendo injustiçados. Porque primeiro eles estavam obedecendo a Jesus, que mandou pregar o evangelho a todas as criaturas. Eles estavam pregando a palavra, que era a verdade. E agora, por que eles foram presos, ainda apanharam e ainda estão com os pés amarrados lá no fundo da prisão? Deus, não estou entendendo nada. Mas, irmãos, mesmo não entendendo nada do deserto, qual era a atitude deles? 25. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Glória a Deus. Irmãos, o que aconteceu? Depois que o louvor em meio ao deserto subiu diante de Deus. Irmão, você está passando por um deserto, não para de louvar. Não para de cantar hinos e louvores ao Senhor. Não para de ter aqueles momentos do dia. Não sei se você tem, mas eu tenho momentos do dia que eu me pego assim, levantando as mãos e falando com Deus. Deus, muito obrigado, porque, olha, eu sei que está nisso, naquilo, mas eu estou com a vontade de cantar e de louvar. Irmãos, eu começo a fazer isso sozinho. Sabe, eu estou às vezes assim, falando no meu espírito, cantando no meu espírito, às vezes cantando baixinho. Às vezes a minha esposa está em outro lugar, meus netos estão em outro lugar, eu estou lá no meu escritório e de repente, irmãos, eu paro, eu levanto as mãos para o céu e eu começo a adorar a Deus. Eu começo a louvar. E não é porque eu estou assim, nossa, vivendo mil maravilhas, irmãos, eu também estou passando por um deserto. Todo mundo passa, você nunca vai ficar fora do deserto. Porque é no deserto que Deus manifesta a sua glória. E na hora que o louvor chegou aos ouvidos dos outros presos, eu acho que houve uma confusão. Espera aí, esses presos são loucos. Está preso, amarrado, ainda cantando. Ah, não. Eu acho que esses caras foram isolados porque eles são loucos, são doidos. Não podia estar aqui com a gente, não. Preso cantando, louvando, adorando, não. Meia-noite, não. Oi, cala a boca, vão dormir. Né? Vocês estão presos que nem nós aqui, não tem motivo para cantar nesse negócio aqui, não. Você sentiu o fedor dessa cadeia aqui? Num lugar insalubre? Vocês estão cantando, louvando, adorando a Deus. Meia-noite sacode tudo, abre as portas. E aí, irmãos, o maior milagre está depois, se você continuar lendo. O carcereiro, quando vê que todas as portas estão abertas, todos os presos poderiam ter fugido, mas ninguém saiu. A hora que ele vê aquela situação, não, peraí, agora perdi o controle, todo mundo vazou e amanhã eu tenho que dar conta disso aqui. Pegou a espada, na hora que ele foi se matar, falou, não faz nada não. Nós estamos tudo aqui, ninguém escapou. Como assim? Sabe, esse terremoto veio só para manifestar a glória de Deus. Nós estamos aqui só para dizer para você que você e a tua casa vão ser salvos pelo poder de Jesus. Deus te escolheu, carcereiro, e trouxe a gente aqui para falar para você. Deus te ama também, a tua família também, a tua casa também. E tudo que você tem vai estar debaixo da bênção de Deus. Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé. Oh, aleluia. Vamos encerrar esse momento aqui. Vai projetar o último slide ali, que é um resumo do que nós estamos falando para você durante esse tempo, sobre atitudes para você vencer o seu deserto. Dá uma olhadinha comigo lá. Primeira coisa, o que você tem que fazer se você quer vencer o teu deserto? Sempre se lembrar, Deus está com você. Diga assim, não importa a circunstância, Deus está comigo, a todo momento, em todo lugar. Segunda coisa, Deus tem o melhor, diga para mim. Deus tem o melhor para mim.
E o melhor, queridos, não é esse tempinho de deserto que você pode estar passando, ou vai vir a passar, não sei. O melhor de Deus não é esse momento de prisão, preso, sofrendo. Não, esse não é o melhor de Deus para você. Esse é um tempo de deserto que Deus sempre permitiu e permite com você. O melhor vai vir, que Deus tem o melhor para você. E a terceira coisa, Deus proverá todas as coisas. Sabe, irmãos, uma vantagem de eu não ser Deus é que eu não tenho que saber o que vai acontecer amanhã. Porque se eu tivesse que saber, talvez eu tivesse que ficar preocupado, né? De fazer a coisa já começar hoje para dar certo amanhã. Eu não sei, mas Deus sabe todas as coisas. E Deus sabe que para amanhã, ou para o fim do nosso deserto, existe uma bênção te aguardando. Quarta coisa, Deus te conhece, ouve a sua voz. E aprenda a louvar a Deus, mesmo nas dificuldades, mesmo nas circunstâncias. Amém, queridos? Então, eu sei que talvez hoje aqui, essa palavra pode estar servindo para alguém que está vivendo o seu deserto hoje. Se tem alguém aqui passando pelo seu deserto hoje, entenda que Deus mandou essa palavra exatamente para te dizer: persevera, porque o que Deus vai fazer amanhã são grandes coisas fará o Senhor por você. Persevera, não desiste, não deixa a sua fé diminuir. Pode ser que você esteja tendo necessidade de muitas coisas, mas Deus não vai deixar faltar fé para você. Eu disse numa outra mensagem aqui, que Jesus, Ele sempre dava primeiro a fé para as pessoas que Ele ia curar. Ele dava a fé para as pessoas que Ele ia fazer o milagre da alimentação. Ele gerava fé para as pessoas pegarem as suas camas, colocar nas costas e sair. E a minha oração aqui hoje, e a sua também, que seja essa: Senhor, então me dá mais fé para continuar aguardando o tempo do fim do meu deserto. Que essa seja a sua oração aqui hoje, se você está vivendo um tempo de deserto em qualquer área. Mas para você que hoje está tudo bem, guarde essa palavra com muito zelo e carinho. Eu não sei quando Deus vai levar você para um deserto. Eu sei que Ele vai levar. Eu sei que nenhum de nós é exceção à regra. Sabe por quê? Deserto é tempo de cura. Deserto é tempo de aumentar a nossa fé. Deserto é tempo de fazer milagres na nossa vida, visando abençoar outras pessoas que vão olhar para nós. Então, cada vez que você diz: Senhor, me usa. Senhor, eu quero ser um vaso de bênção. Senhor, eu quero evangelizar, eu quero pregar, eu quero falar da Tua glória, eu quero de alguma forma manifestar minha gratidão pelo que o Senhor tem feito. Ok, Deus falou: ok, pode aguardar que eu vou te usar assim. E muitas vezes a forma de te usar é te levando para um deserto, para que outras pessoas vejam as maravilhas que Ele vai fazer através de você. Porque, irmãos, Deus pôs no deserto o seu povo. Deus deixou de ir para o deserto o seu filho Jesus. E nós estamos nessa. Nós somos os filhos. Nós somos o povo. Nós vamos em algum momento para o nosso deserto. Mas lembre-se de todas essas coisas. Amém, queridos? Glória a Deus.